Toda vez que você entrar neste lugar, ou vier cultuar congregação, um culto congregacional, você vai lembrar desse texto. E não só leia esse pedaço, mas leia tudo. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 10. Olha o que diz aqui. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e enviou os seus exércitos e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrarem. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus quanto os bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. O que esse texto quer dizer? O texto quer dizer que houve um convite. Houve um convite para as bodas. Existia um rei naquela cidade, isso é uma parábola, e ele ele preparou uma festa para as suas bodas. E ele mandou chamar os seus convidados, e os seus convidados não quiseram vir. Eles foram rejeitados. E aí ele falou para os seus servos: vai pelo caminho, e quem encontrar, chama para as bodas. E aí quem eles foram encontrando, eles foram chamando. E aqueles que ouviram a voz dos servos foram para as bodas. Eles foram convidados e aceitaram o convite. O que é o culto? É um convite que foi feito para você. E você aceitou o convite, por isso você está aqui. Para quê? Para ver as bodas do rei. Ele está presente. Então, nesse momento, esse momento agora que nós vamos fazer, onde a gente não fala nada, esse momento que a gente não fala nada, quando a gente pega os instrumentos e canta um hino, nós estamos convidando as pessoas a estarem presentes à festa do rei. Esse momento do culto é o momento em que você e eu aceitamos estar aqui para cultuar ao rei. Então você foi convocado, você foi convidado, chamado para uma festa. Essa festa se chama culto. E a Bíblia nos disse no começo que é com decência e com ordem, mas que todos devem participar dessa festa. Não é o ministério de louvor. Todos devemos participar. Só que existe um momento especial, um momento que nós esquecemos. É o momento de contrição. Quando nós somos convidados para essa festa, para esse culto, quando estamos diante do rei e o rei é presente, entendem isso? O rei está presente. Quando chegamos a este lugar, nós vamos sair com ele, nós viemos com ele. Mas quando estamos reunidos em comunhão e chegamos a este lugar, nós entendemos: Jesus está presente. Aí acontece uma coisa extraordinária. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, do 1 ao 8, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Entenda o seguinte: Isaías teve uma visão extraordinária. Ele viu o rei, aonde? Assentado no alto e sublime trono. Isso quer dizer que ele estava sobre e acima de tudo. E a cauda do seu manto, a orla do seu manto enchia o templo. E ele olhou e viu serafins, anjos, que não são como nós, não têm carne, não são pecadores. E eles estavam diante de Deus, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam.
Cobriu o rosto, porque quem estava diante deles era o Rei da Glória, santo. Anjo não tem pecado, mas eles não ousavam olhar para a face do santo. O versículo 3 diz assim: e clamavam uns aos outros. Olha, perceba uma coisa, eles não estavam clamando a Deus, eles clamavam uns aos outros. O que eles clamavam uns aos outros? Dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins estavam diante de Deus, não podiam olhar para a glória do Criador, do Senhor da vida, mas eles diziam um para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, é o Rei da glória. Eles estavam proclamando a santidade de Deus, uns para os outros. Isto é culto. Olhei para o Senhor, vi o Senhor, e eu proclamo a sua santidade. Os serafins nos ensinam. O que eu faço nesse lugar? Proclamo a santidade do Rei da Glória. E olha a continuação da leitura. Agora direciona para os nossos corações. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu e você. Esse é o momento chamado momento de contrição, momento de confessar pecados. É o momento onde eu me arrependo. Quando eu vejo o rei, sou convidado a uma festa, a festa do rei. Quando eu vejo o rei e a sua santidade, o que eu faço? Me prostro, porque ele é santo. Olha o que diz aqui. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o momento que a gente chama de momento de confessar, momento de contrição. Quando nós somos convidados para este lugar, e todo domingo a gente vem para esta festa, para este culto congregacional. Nós chegamos aqui e com quem nos deparamos neste lugar? O Rei da Glória, o Senhor da vida. E o que eu faço nesse momento? Confesso a Ele os meus pecados. Porque os santos anjos de Deus já proclamaram e já disseram para nós: santo é o Senhor dos exércitos. E aí nós entendemos a nossa pequenez, e entendemos que do altar veio a nossa purificação. O que quer dizer esse altar? É que o sacrifício, aquele que morreu no meu lugar, me trouxe a redenção, me trouxe o perdão dos pecados. E aí um símbolo, a brasa que veio na mão, na tenaz do anjo, tocou os meus lábios, purificando a minha vida. E aí eu entendo que eu fui perdoado. Nós precisamos deste momento. Algumas pessoas eu sei que têm dificuldade em orar e pedir perdão, mas você precisa exercitar isso em casa. Quando acordar de manhã e você estiver diante do rei, confesse os seus pecados, a sua pequenez. Confesse as dificuldades que você tem. O culto, ele é só um momento para mostrar para a gente o que nós devemos fazer todos os dias. Porque o Senhor já nos chamou, já nos convidou para este lugar, para essa festa, para esse momento de juntos em comunhão, estarmos adorando ao Rei Jesus. Se o teu coração está endurecido, peça a Deus que amoleça. Porque naquela passagem primeira que nós lemos de Mateus, existia um convidado na festa. E ele estava sem as roupas. Sabe por que ele estava sem as roupas da festa? Porque ele não se arrependeu dos seus pecados. Ele estava como um intruso.
E o Senhor mandou pegar os servos pegarem aquele homem sem as roupas, porque não era digno de estar ali, e lançar nas trevas. Isso quer dizer no inferno. Quer ser digno para estar aqui? Entenda que só existe um digno, que é Jesus. E arrependa-se dos seus pecados e adore a Ele. Nesse momento nós já pedimos perdão a Ele, agora nós vamos louvá-lo, nós vamos adorá-lo. Mas Jesus nos dá algumas informações, e a primeira é o seguinte: João capítulo 4, versículo 23 e 24. Jesus dizendo para a mulher samaritana: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. Vocês podem notar na leitura que quando no começo diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, esse espírito é com letra minúscula. Quer dizer que é no interior, é dentro. Deus não está preocupado com a sua roupa, Deus não está preocupado com o seu movimento, Deus não está preocupado com a quantidade de glórias. E não estou dizendo que não é para dar ou não fazer. Entendam, primeiro, o primeiro passo da adoração é entender que é um coração rendido. Deus olha para o seu interior, em espírito e em verdade, porque Deus procura que tais adorem assim, desse jeito, desta maneira, em espírito e em verdade, de coração, com verdade no coração. Você veio fazer o que aqui? Adorar ao Senhor ou buscar uma solução para o seu problema? Se você veio buscar uma solução para o seu problema, você não veio adorar a Deus. Se você veio buscar um emprego novo, buscar alguma coisa, você não veio adorar a Deus. A adoração é rendição, é elogio, é entender que Deus é superior, está acima de todas as coisas, e que nós podemos passar por enfermidade, por algumas dificuldades, por pandemias, por terremotos, por maremotos, por violências. Nós podemos passar por isso tudo, mas Deus está acima de todas as coisas. Então o que Jesus diz para nós esta noite é que o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. E por que adoramos em espírito e em verdade? Porque Deus é espírito. E esse espírito, quando vocês veem no versículo 24, é com letra maiúscula. Quer dizer que Ele está em nós e Ele opera todas as coisas, porque é Senhor de todas as coisas e opera dentro. Deus é espírito e importa que aqueles que o adoram adorem em espírito. Então o que nós vamos fazer? Vamos louvá-lo. Como nós vamos louvá-lo? Engrandecendo, elogiando. Você quer entender louvor? Leia os salmos. Olha como que eram os cânticos nos salmos. Eram elogios. Olha só, abre comigo em Salmo de número 113. Diz assim: louvai ao Senhor. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, que quer dizer, elogiem ao Senhor. O que você tem para falar para o Senhor? Às vezes, a mulherada tem muito disso, né? Chega a mulherada, vem com um vestido, nossa, como tá bonito, olha, esse brinco é lindo, né? Não é assim que a mulherada faz? Nossa, esse batom foi show. Aí a mulherada dá repente, não, esse batom não sai na água, não sai com nada, é 24 horas, tem esse bagulho da mulher. Mas é exatamente isso, elogiar a Deus, elogiar o nome de Deus, elogiar a grandeza de Deus. Se você não fez isso, você precisa fazer. Isso é louvor. Se você conhece a Deus, ama a Deus, você precisa elogiá-lo. Confesse os seus pecados e o elogie. Olha a continuação. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascente do sol até o acaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está, ó Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Quer dizer, Ele está alto.
Ele é sublime, Ele vê todas as coisas, Ele não está olhando de baixo, Ele não está vendo nada. Eu estou vendo uma casa dali, depois da casa eu não sei o que tem. Mas Ele vê tudo. Isso que está dizendo. Eu adoro a Ele por isso, eu louvo a Ele por isso. Versículo 6, versículo 7, levanta o pobre do pó e do monturo, levanta o necessitado para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Quer dizer que nos tirou da miséria. Os pobres somos nós. Não quer dizer quem tem mais ou menos dinheiro. Somos miseráveis, somos pecadores. Tirou para sentar com os príncipes, nos fez reis e sacerdotes. Versículo 9, faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Elogie o Senhor. Esse é o nosso momento. Salmo 150. Olha o que diz, ele continua elogiando. Agora, além de elogiar, ele vai falar como você pode fazer. Como você pode louvar a Deus? No começo ele elogia: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Aí ele vai dizer: louvai com o som da trombeta, louvai com o saltério e com harpa, louvai com tamborim e com dança, louvai-o com instrumentos de corda e com órgão, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve o Senhor. O que ele está dizendo para você? O que você tem para louvar a Deus? Você não tem o seu corpo, você não tem a sua voz, nós temos instrumentos. Então o que nós vamos fazer agora? Louvar a Deus. A dança, quando diz da dança, é com alegria, não é com sensualidade, não é com indecência, não é para chamar atenção. Os corpos de toda a vida, eles exaltam ao Senhor. O Senhor não está vendo a dança, está vendo o Espírito que conhece ao seu Deus. Mas o que eu tenho, eu expresso em adoração. Vamos nos colocar de pé e adorar a Deus com toda a sua força, com todo o seu fôlego, em nome de Jesus. Culto em comunhão é muito bom. Muito bom. Para quem ama Jesus é uma maravilha. Então o culto bíblico é esse. Nós fomos convidados, nós chegamos aqui, estamos juntos e agora nós honramos a esse Deus com nosso louvor, com nossa gratidão, com todo o nosso ser. Por isso eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Tiago capítulo 5, a partir do versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Nós fizemos agora. Espero que estejam todos contentes. Mas se você está aflito, nós vamos orar. Se está contente, cante louvores. Elogie a Deus. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com o azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração do justo pode muito em seus feitos. Esse é um momento muito importante do culto. Não existe um momento mais importante. O culto é importante. Cada momento do culto é importante. Eu fui convidado por Deus a estar neste lugar. E se eu fui convidado por Ele a estar neste lugar, reconheci a sua santidade, pedi perdão pelos meus pecados, o elogiei, o louvei, agora eu preciso orar pelos meus irmãos. E nós representamos isso hoje no culto. Está alguém triste, doente, desesperado, desempregado? Está alguém fora da igreja, desviado? Alguém que não está percebendo o que está acontecendo? É a nossa função orar. Orar uns pelos outros, olhar para o irmão do lado e ver a sua fragilidade, ver o seu pecado e ver o que tem de errado com ele e orar por ele. E eu convido você a fazer isso agora. Olhe para o seu irmão. Está vendo os seus irmãos?
já olhou para eles, mas você vai interceder por ele agora. Você não precisa, se você quiser, pode orar um pelo outro. Se você desejar neste momento, lembra de um enfermo. E nesse momento nós vamos fechar os nossos olhos e orar uns pelos outros. Você não precisa chamar o seu irmão. É só você olhar, você vai ver ali atrás o Geis, a Margarete vai ver aqui na frente a Elaine, vai ver a Penha. Olha, quanto tempo que a gente não vê a Penha. Mas ora por ela, ela tem sempre desejo de estar aqui, mas por causa de dificuldade não consegue. E hoje conseguiu estar conosco. Oremos uns pelos outros. Existem alguns enfermos. O Everton está se levantando, Janaína também estava enferma. Ore, lembre dos enfermos. Esse momento é esse momento que a gente precisa orar uns pelos outros. Orar por cura, orar por conversão. Entendem isso? É importante nós fazermos isso. É importante. O culto é para isso. Nós estamos aqui para isso. Então eu convido você a fechar os seus olhos e estar orando por alguns minutos. E depois eu também vou levantar um clamor de oração. Amém? Bom, se você pertence a esse lugar, faz parte, é membro, quiser ofertar, Deus abençoe a sua vida e prospere a tua sementeira, para que não falte nada, mas que seja de coração, em espírito e em verdade, assim como Jesus fez como oferta. Jesus se deu como oferta. Amém? Agora é a parte do culto que a gente diz que é a parte mais importante. E eu queria esclarecer algumas coisas, eu queria que os irmãos não ficassem com raiva de mim. Mas eu preciso falar isso, porque se eu não falar, eu vou ser omisso. Abra comigo, quem tiver a Bíblia, em Abacuque, capítulo 2, eu vou ler o versículo 1 e vou ler o versículo 20. O versículo 1 diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Esse primeiro versículo, Abacuque está dizendo o seguinte: vou ficar em guarda e prontidão, porque eu vou ouvir o que ele vai falar, para ver o que eu vou responder. Esse momento é o momento em que a gente está atento para saber o que Deus vai falar. Nós viemos a este lugar chamados por Ele. Vocês entendem que vocês foram chamados pelo Senhor? Fui chamado pelo Senhor para quê? Para estar na igreja? Não, isso aqui é uma representação da nossa vida. O culto é a representação da nossa vida. Nós fomos chamados por Deus. Nós olhamos para Deus e entendemos a sua grandeza e nos arrependemos do nosso pecado. E nós começamos a elogiá-lo e a louvá-lo. E intercedemos pelos nossos irmãos. E agora o que acontece? Deus precisa falar comigo. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Se eu preciso ouvir a voz de Deus, o que eu faço nesse momento? Que é para ser todos os momentos. O que eu faço nesse momento? Alguém quer ainda mais? Presto atenção. Eu preciso falar isso para os irmãos. Olha o que diz o versículo 20. Mas o Senhor está no seu santo... no templo. O que manda? Cale-se diante dele toda a terra. Não sou eu. O pastor está no santo templo, cale-se diante dele todos os membros da igreja. Não. O culto é o momento em que entendo que o Senhor, o Rei, está presente. E se o Rei está presente, como que ele vai me abençoar se eu não presto atenção? Perdão, Elaine. Se eu estou brincando com o Jorge Lucas, é a coisa mais fofa que todo mundo olha. Não estou dizendo que não possa olhar, mas tem dia, meus irmãos, que parece que a gente só vê o Jorge Lucas na igreja. Não fiquem aborrecidos comigo. Eu preciso falar. Isso é culto, decência e ordem. Se eu creio que Deus está presente, eu preciso guardar e prestar atenção. Nós já temos muitos problemas aqui, é barulho de tudo quanto é lado. Tudo nos tira a atenção. Vou falar de todos nós, porque tira a atenção de todo mundo. Não é só minha. Quando estoura alguma coisa ali fora, pum, todo mundo se assusta. Quando entra um cavalo ali, todo mundo se assusta. Quando dá um tiro lá não sei onde, todo mundo se assusta. Quando
o Carlinhos está abençoado, legal, pá, ele dá aqueles berros, todo mundo se assusta. E tudo isso tira a nossa atenção. Já é difícil. E se eu não prestar atenção e não tentar ouvir o que está sendo dito, como que fica o meu coração? Ah, depois, pastor, eu olho a live. O momento é esse, o culto é agora. Deus está presente. Isso é sério pra caramba. Esses homens de antigamente, é porque hoje a gente diz assim, está na graça. Gente, a graça é muito mais justa, vamos dizer assim, né, de uma forma bem ridícula, porque é a mesma coisa, do que os tempos da lei. No tempo da lei era castigado na hora. O homem que entrasse no templo de forma errada era corrigido. O sacerdote, para ir conversar com Deus, tinha todo um ritual para falar com ele. Senão era fulminado. E aí nós estamos no tempo da graça. Ah, então Deus não se importa? Ele se importa. O problema é que a correção dele não vem do jeito que era antigamente. A gente às vezes nem percebe e acha que está tudo bem. É a hora da gente prestar atenção. Estamos em culto. É o momento em que a gente está ouvindo Deus. Deus está aqui. Eu estou adorando em espírito e em verdade? Ou não estou adorando? Ou eu vim a este lugar porque eu queria ouvir uma resposta do Senhor? Deus só dá resposta para aquele que está ouvindo. Se eu não estou ouvindo, eu não presto atenção. Eu não sei o que está sendo dito. Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu quero uma resposta. Porque tem que me abençoar. Não, eu preciso entender os seus propósitos para que o meu coração se encha com a resposta de Deus. E aí ele vai falar ao meu coração, vai responder ao meu coração e eu vou dizer amém. Olha o que diz aí, abre comigo. Abacuque capítulo 3, versículo 2, olha o que diz aqui. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Isso tem que ser o que você vai dizer depois que o Deus Todo-Poderoso neste lugar falou. Eu e você, olha o que a gente responde, né? Porque eu guardei meu coração, vigiei para ouvir a voz de Deus. Deus mandou calar a boca. Deus falou, vou pastor não, tá, gente? Fica com raiva não. Deus mandou, para de olhar para o Jorge Lucas, cala a boca. E Deus está falando, sou não, fique com raiva de mim não. Não. Deus está falando. Então, agora eu entendi, eu ouvi a voz, aí eu falo assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Vocês sabem o que quer dizer isso? Eu entendi o que o Senhor está falando, Deus. Eu temo, eu entendi. Sabe o que quer dizer isso? Que não respondeu de acordo com a minha vontade. Respondeu segundo o querer dele, agora eu entendi. Vocês lembram da história de Jó? Jó foi acometido de uma doença e perdeu seus filhos, a mulher quase o abandonou, e Jó estava lá jogado, e os seus amigos queixando, murmurando contra ele, falando que de repente tinha sido algum pecado. Jó não cometeu pecado nenhum. E aí Jó começa a argumentar com Deus, perguntar a Deus, por que Deus? Não é assim que a gente faz? Tem alguma coisa ruim acontecendo na nossa vida? Por que isso está acontecendo? Todos nós fazemos isso. Não é possível, eu andei direitinho, dei dízimo, é assim que as pessoas falam, né? Aí eu fiz isso, eu fiz aquilo, como que pode ter vindo isso? Aí Deus, lá nos últimos capítulos, fala para Jó, cala a tua boca. Agora eu vou falar e você vai ouvir. É o que está acontecendo aqui. Deus fala para o seu povo, escuta o que eu estou falando. E aí Jó, quando ouve tudo que Deus disse, diz, me arrependo, temi, entendi, vou calar minha boca, porque eu não entendo de nada. O Senhor é Deus e eu não sou ninguém. Os meus olhos agora viram o Senhor. É o que Jó disse, é o que Abacuque está dizendo. Vou ler de novo, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da
misericórdia. Sabe o que Abacuque está dizendo? Eu entendi o que o Senhor tem para mim agora, esta palavra que veio ao meu coração, agora viva para que eu a pratique. No final da mensagem, quando Deus fala ao seu e ao meu coração, Ele agora está dizendo: pratica o que você aprendeu. Você não ouviu? Agora pratica. Teme a Deus e por temor faça a obra. E Abacuque está dizendo: aviva, Senhor, a obra. Esta é a oração que nós vamos fazer, porque nós entendemos a palavra de Deus. E entendemos o que nós vamos pedir agora a Deus? Aviva, Senhor, a tua obra em mim. Vocês entenderam? Nós podemos orar isso. Esta não é a oração final. No culto, esta é a oração como que diz? De aplicação à palavra. Eu apliquei a palavra ao meu coração e agora eu vou pedir, Senhor, para que Ele avive isso em mim, para que eu possa praticar. Entenderam? É o que nós vamos fazer agora. Nós entendemos o que é culto, a palavra hoje foi culto. Nós entendemos cultuar a Deus. E nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, aplica ao meu coração. Que eu oro é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Avivados no Senhor, agora qual é a atitude do pastor? Abençoar o povo. Para que abençoar? Por que a gente diz: e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, povo de Deus espalhado por toda a face da terra. E ainda a gente diz assim: e a quem crê, diga amém. Então, quando a igreja for abençoada, aquele que crer vai dizer amém. Ok? E por que nós somos abençoados? Hebreus capítulo 13. A partir do versículo 13. 13 diz assim: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Nós cultuamos. Nós fomos abençoados agora para quê? Para levar o vitupério de Jesus às nações. Fora do arraial, fora desse lugar, saiam para evangelizar, saiam para falar do amor de Deus, saiam para mostrar o amor de Jesus que está na vida de vocês. E ele continua dizendo assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quando nós vamos para fora, aquilo que nós recebemos, agora devemos fazer fora, confessando a Jesus, dando o nosso fruto para as nações. Se você é uma árvore e você dá um fruto, você vai comer o seu fruto? Já viu alguma macieira comer a sua maçã? Não, gente, pelo amor de Deus. Já viu uma mangueira comer a sua manga? Não. Se somos plantados pelo Senhor para dar frutos, é para quê? Para oferecer para alguém, para que alguém coma desse fruto. E quais são os frutos? Louvor a Deus, gratidão a Deus, amor a Deus, a palavra de Deus para as pessoas. Para que nós fomos abençoados? Para abençoar. Eu vou dar a bênção. Nós vamos cantar um louvor entendendo essa palavra. Tá bom? Mas deixa eu abençoar os irmãos. Esse é um ensaio. Semana que vem é a Vera, tá bom? É um ensaio, mas é culto. Para a gente entender o culto. Beleza? Então que Deus abençoe a vida de vocês com graça, com comunhão do Espírito e com o amor de Deus. Amém. Vocês sabem o que ele está dizendo no final desses textos? Fale com o seu irmão. Ósculo é beijo, é honra o seu irmão, elogie o seu irmão. Não precisa ficar agarrando o seu irmão. Nós não estamos no tempo disso. Mas o que a Bíblia diz quando acaba o culto, quando vocês são abençoados, é abençoe o seu irmão. Não saia correndo. Pastor, disso a gente não tem problema. Eu sei, eu só estou ensinando.
Então continuem fazendo isso. Ame o seu irmão, abrace o seu irmão. Ele precisa do seu abraço, ele precisa do seu beijo, ele precisa do seu carinho, ele precisa da sua oração. Amém? Vamos cantar esse louvor, e esse louvor é o momento do ósculo. Nós vamos louvar, encerrando, e você vai falar com o seu irmão, abençoar o seu irmão, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.